quero lembrar que a igreja, vocês têm no Facebook, a igreja tem uma página no Facebook. Vocês querendo acompanhar a nossa igreja, é só procurar lá, Igreja Apostólica Tempo de Graça, e aí vocês vão ter todas as informações a respeito da nossa igreja. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 37. Ou melhor, vamos ler o 31. É um cântico de vitória. E depois a gente vai destacar um desses versículos para que a gente possa meditar. Tem uma mensagem hoje. Pode sentar, Guilherme. Pode ir. Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31. Acharam? Amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curve a sua cabeça. Ó Deus, a tua palavra tem sido lida nesse lugar, nesse momento em que nós estaremos ministrando, Senhor, a tua palavra. Que os nossos corações estejam abertos e sensíveis à tua voz, Espírito Santo. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale aos nossos corações e que saiamos daqui entendendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Queridos, eu quero destacar o versículo de número 37. Podemos ler todos juntos o versículo 37? Mas em todas estas coisas, amém? Vamos lá, todo mundo? Solta a sua voz, em alto e bom som, e vamos lá. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O tema da mensagem que nós temos nessa manhã é princípios para uma vida vitoriosa. Se você depois tiver aí um papel, uma caneta, quiser anotar algumas coisas, fique à vontade. Existem muitas pessoas que acham que servir a Jesus é ter uma vida isenta de lutas, dificuldades e provações. Mas sabemos que não é assim, pois Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Nesta caminhada nossa, existem algumas coisas que precisamos entender. Amados, nós sabemos que a vida cristã, ela é uma vida de dificuldades. Existem muitas pessoas, infelizmente, que
ensinam que quando você recebe a Cristo como Salvador da sua vida, você está isento agora de ter problemas, de ter dificuldades, de ter lutas. E a gente sabe que não é assim. Durante o ministério terreno do Senhor Jesus, quantas adversidades ele enfrentou, quantas dificuldades. A Bíblia mesmo diz, logo no início da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, quando eles recebem o Espírito Santo no cenáculo, e eles começam a anunciar quantas perseguições a igreja sofreu, para que inclusive o Evangelho pudesse chegar até nós. Não é verdade? E aí a gente vê que à medida em que nós temos ou vamos tendo dificuldades na nossa vida, e principalmente na nossa caminhada cristã, nós vamos nos tornando fortes. As lutas do dia a dia, as dificuldades, as perseguições, as barreiras, elas têm o intuito de nos fortalecer. Só que às vezes as pessoas, ou muitas pessoas, por não entenderem isso, acabam ficando o quê? Fracas, se entristecendo, se desviando até da presença de Deus. Mas o que nós precisamos entender? O que são princípios? Princípios são regras elementares que precisam ser seguidos para que eu possa ter uma vida estável, uma vida bem-sucedida. Eu tenho um amigo meu, pastor, que ele diz que quem quebra princípios será quebrado pelos princípios lá na frente. Ou seja, princípios. Lembra-se de uma escada. A escada, ela vai te levar a algum lugar, não vai? Por exemplo, você está na parte de baixo, se você quiser subir a um outro andar, você tem que usar uma escada. Para você subir a escada, você vai pulando os degraus? Não. Você sobe degrau por degrau. Os degraus da escada são os princípios. Se você pular esses princípios, você pode ter um problema, você pode cair. De repente você colocou o pé no primeiro degrau. Se você de repente quiser colocar no terceiro ou no quarto, você pode se desequilibrar, você pode cair, você pode sofrer um tombo. Então o ideal é que você vá se guiando pelos degraus, subindo um após outro, para você chegar onde você quer. E assim são os princípios para a nossa vida cristã. A primeira coisa, o primeiro princípio que eu preciso entender é que existe um preço a ser pago. Eu não gosto muito de usar esse termo, não, porque isso é um termo até usado no meio cristão, popularmente, que diz que o cristão ele precisa pagar preço. Eu não entendo que o cristão ele paga preço, porque o preço já foi pago. Quem pagou o preço foi Jesus na cruz. A Bíblia diz que ele na cruz, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Existia uma dívida do homem para com Deus, porque o homem se afastou no Éden de Deus e agora vivia afastado do Senhor. Não tinha mais acesso livre e direto à presença de Deus. Com isso, o diabo vai e pega a criação de Deus. Ele pega o homem para si e torna o homem escravo seu. E aí nós tínhamos essa dívida. Jesus vem, vai à cruz do Calvário, paga a dívida que o homem tinha com Deus, cancela, anula o escrito de dívida e despoja os principados e potestades publicamente, os expondo na cruz. Então, Jesus paga o preço. Mas que tipo de preço, então, ou que tipo de atitude nós devemos tomar?
Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Na luta diária para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja vivido, eu preciso lutar contra as minhas vontades, lutar contra os meus desejos, lutar contra os maus pensamentos, lutar contra os meus sentimentos. Eu preciso aprender a viver uma vida de modo a renunciar às minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Muita gente se pergunta isso. O que é que Deus tem para a minha vida? Eu ainda não entendi, eu ainda não encontrei a resposta. O que é que Deus tem e quer para a minha vida? Deus quer de nós, queridos, que nós vivamos dia após dia no centro da sua vontade. Que a nossa vida seja para lhe agradar. Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Jesus diz aos discípulos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu preciso aprender, como Paulo instrui a Timóteo, sofrer como bom soldado de Cristo as aflições. Eu preciso entender, queridos, que muitas vezes, por amor ao Evangelho, alguém vai me perseguir. A igreja, no seu nascimento, ela é perseguida não porque ela dava mau testemunho, mas ela era perseguida por causa da sua fé em Cristo, por causa da mensagem que ela trazia. E nós precisamos hoje de crentes maduros, de cristãos que entendam essas verdades. Nós precisamos aprender a sofrer pelo Evangelho. Jesus certa feita disse que não veio trazer paz à terra, mas veio lançar fogo, veio trazer espada. Dentro da nossa casa vai ter um parente que não vai entender que nós vivíamos segundo a vontade do mundo, segundo a vontade da carne, mas agora nós andamos por amor a Cristo. Nós entregamos a nossa vida a Cristo e andamos segundo a sua palavra, e isso vai trazer discórdia dentro da família. Isso vai trazer separação na família, porque alguém não vai entender que você outrora vivia segundo as paixões do mundo, mas agora você vive segundo a vontade de Deus. Então isso significa sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Segundo princípio, saiba a quem você deve agradar. 2 Timóteo 2,4. Vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amados, a vida do cristão, ela é uma vida de guerra, ela é uma vida de luta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, eu não tenho que ficar me degladiando com você, com o físico, com o visível. Eu não estou preocupado em ficar lutando contra o meu irmão, porque eu não luto contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. O diabo está pelo mundo trazendo discórdia, trazendo desgraça, trazendo sofrimento, trazendo morte, trazendo separação. E é contra ele que nós lutamos. Um
batalha espiritual. Se o meu comportamento nessa batalha não for adequado, eu perco a guerra. As pessoas às vezes não entendem isso. Por isso a minha vida cristã não pode ser vivida de qualquer maneira. Por isso a minha vida cristã não deve ser relaxada. Eu preciso viver adequadamente. Eu sou um soldado. Você já viu soldado na guerra? Quando ele vai para a guerra, ele vai armado e ele vai preparado. Aí chega na guerra, ele fica de qualquer maneira? Não, o soldado está ali. Ele está na frente da guerra. Aí ele está assim. Ele está todo descomposto. É assim que ele fica? Não, ele fica de prontidão. Arma na mão, observando, pronto para um ataque, pronto para uma reação. Assim é a vida do crente. Assim é a vida do cristão. Eu preciso entender, queridos, que o meu comportamento diário precisa refletir ao mundo a glória de Cristo. Tem um versículo em Atos capítulo 11, que quando fala sobre a chegada do Evangelho em Antioquia, que o povo de Antioquia, vendo a identificação daquele grupo de crentes com Cristo, eles são chamados de cristãos. E hoje em dia está difícil você identificar alguém que seja de fato cristão. Hoje em dia as pessoas da igreja querem fazer muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Você vê o grande número de pessoas que dão mau exemplo, mau testemunho. Eu não tenho nada, não tenho problema nenhum com quem dá mau testemunho. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu não posso dar mau testemunho. Eu tenho que viver de acordo com o Evangelho. Por isso que Paulo diz que aquele que milita, aquele que luta, não se embaraça com o negócio desta vida. A gente vê aí, talvez a gente lê e não entenda o que é se embaraçar com o negócio desta vida. Por exemplo, nós temos assuntos primordiais dentro da palavra, dentro das quais nós temos que viver, temos que obedecer. O meu comportamento, a minha prática diária não pode ser diferente daquilo que está escrito na Bíblia. Se o mundo, antigamente, nós aprendemos de uma forma, a Bíblia nos ensina desta forma, mas aí o mundo vem e diz o contrário. Com quem eu fico? Com o mundo ou com a palavra? A palavra. A palavra de Deus, ela é a minha regra de fé e prática. Eu não posso e não tenho o direito de chegar aqui e dizer, amados, esta igreja agora vai ser dirigida desta forma porque eu acho que deve ser assim. Não, a minha regra é a palavra. A condução da igreja é pela palavra. O modo de vida da igreja diário é através da palavra. Eu não posso fugir da palavra. Por isso, eu preciso saber a quem eu devo agradar. Não adianta querer agradar a dois. Eu sou crente quando eu estou na igreja, mas quando eu estou fora da igreja, eu vivo igual o mundo. Não pode. Não existem dois pesos e duas medidas. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que infelizmente são batizadas, participam da ceia, são ministros, são obreiros, são membros, mas que no final de tudo, irmão, vão para o inferno. E como fazer para não acontecer isso? Se avalie. O modo que eu tenho de me corrigir é me avaliando. Onde eu estou errando? Onde eu tenho acertado? Eu tenho errado mais e acertado menos? Ou eu tenho acertado mais e errado menos?
Porque a minha intenção é agradar a Deus. Alguém perguntou a Pedro, olha, e agora? O que é que vocês vão fazer depois de tanta perseguição? Depois de tomar uma surra e alguém dizer que vocês não podem mais falar no nome de Jesus, o que vocês vão fazer agora? Aí Pedro diz, não tem problema. Se tiver que tomar outra surra, a gente toma. Mas mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então eu preciso saber a quem eu devo agradar. Terceiro princípio, não basta chegar, é preciso seguir as normas pré-estabelecidas. Todo comportamento ele tem uma regra. Tem algo que eu preciso fazer para eu conquistar. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Quando Moisés ele morre, Josué então assume a liderança do povo de Israel. Josué era muito bom com espada, mas não sabia nada de liderança. E aí Deus diz para Josué o seguinte, vamos no versículo 2. Deus falando para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter me dado, como eu disse a Moisés. Pula para o versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quando antes de Moisés morrer, ele chama Josué, coloca Josué sentado e diz assim, ó, é isso aqui que você tem que fazer. Você não pode se apartar disso. Isso são princípios. Isso são regras que vão fazer você alcançar a terra prometida. Se eu me desvio do caminho que está sendo proposto, eu não consigo alcançar aquilo que eu tenho colocado no coração, aquilo que eu desejo. Então Deus está falando para Josué, olha, permanece na lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quando você anda no teu caminho, no teu dia a dia, nos teus negócios, na tua família, no teu trabalho, na tua vida cristã, tudo precisa ser regido pela palavra de Deus. Esta é a lei. Dela não te desvies. E aí, eu preciso seguir as normas pré-estabelecidas. O que eu preciso saber para ter uma vida vitoriosa já foi posto na palavra de Deus. O grande problema hoje, amados, e nós enfrentamos isso, pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com a vida completamente fora dos padrões de Deus. Por quê? Porque não querem se guiar pela palavra. Não querem viver a palavra. Querem fazer o que acha que tem que fazer. Quer fazer, não, mas eu acho que assim é certo. Não, mas eu acho que assim é que vai funcionar. E aí ela vai, e me desculpe a expressão, quebra a cara. Depois ela volta, pastor, o senhor ora por mim? Aí você vai perguntar, o que houve? Ah, porque eu fui fazer um negócio aí, não deu certo,
mas ela não se preocupou em cumprir a palavra. Não consulta a Deus antes de fazer as suas tarefas, de cumprir os seus objetivos, de tomar atitudes. Não, eu acho que vai dar certo, pega e faz. Aí diz assim, não, mas se você não arriscar, você não sabe se vai dar certo. Mas aí a gente esquece que acima de nós existe um Deus que guia os nossos passos. Quantas vezes eu tomei atitude e não consultei ao Senhor? Eu vou na emoção, não, vai dar certo, Deus é comigo. E a gente precisa tomar um cuidado, queridos, porque às vezes a gente conversa com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, e todo mundo diz, não, vai dar certo, vai arrebentar, pode ir, vai prosperar, vai ser bênção pura. E aí você acha que, porque todo mundo falou a mesma coisa, Deus está aprovando. A Bíblia diz que uma certa feita o rei Acabe queria fazer guerra contra uma cidade, aí chama um outro rei e convoca todos os seus profetas, e todos, a Bíblia diz que em número de 400, disseram para Acabe que ele seria bem sucedido. Aí Josias olha e diz assim, não tem nenhum profeta mais para consultar? Aí ele diz assim, tem mais um, mas eu não gosto muito de falar com ele, porque ele não fala nada que preste para mim. Às vezes, aquilo que você entende que é o que não presta, é que é a resposta correta. E aí ele diz assim, eu não gosto nem de dar ouvidos a ele. Aí Josias diz assim, chama ele. Eu não lembro se foi o rei Josias. E aí Acabe vai e manda chamar o profeta Micaías. E aí o rapaz que vai buscar o profeta diz assim, olha, os 400 profetas do rei disseram que ele vai ter vitória. Você não pode dizer nada contrário disso. Aí Micaías diz assim, eu só vou dizer ao rei aquilo que o Senhor ordenar que eu fale. Quando ele chega diante de Acabe diz assim, olha, eu vou fazer guerra contra tal cidade. Tu o que dizes? Ele olha para Acabe e diz assim, se você for, você não volta vivo. Poxa, mas os 400 disseram que Deus vai dar vitória. Se ele diz isso para mim, eu digo, então você fica com os 400. Simples. Eu estou falando que o Senhor está me mandando dizer. Você prefere ouvir o restante? Então vai para o restante. Porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E aí, o profeta toma uma bufetada no rosto. O outro profeta de Acabe se zanga e pergunta por onde passou de mim o Espírito de Deus e chegou a ti. E aí o rei manda encarcerar Acabe. O rei manda encarcerar o profeta Micaías e deixá-lo com a pão e água. E ele ainda olha para Acabe e diz, se voltares da guerra com vida, não falou o Senhor por meu intermédio. E a Bíblia diz que Acabe então troca de roupa com Josafá. Me dá a tua roupa e você veste a minha. Porque ele tentou burlar. Você vê que ele ficou preocupado. Ele fica preocupado. Porque se você acredita que vai e volta, você não troca de roupa. Se você não troca. Mas aí ele diz, não, toma a minha roupa e você me dá a tua. E a guerra começa. E ele sobe no carro. Diz a Bíblia que um homem, ele pega um arco e uma lança, prepara e solta. Mas solta mesmo. Solta ao nada. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela seta vai direto, por entre a roupa de Acabe. E crava nele. E aí o povo vê que não teve jeito, ele estava ferido no carro.
E aí começam a gritar, e a Bíblia diz que no meio da guerra, o rei Acabe morre. Então nós precisamos entender, queridos, que nem sempre a maioria é a voz do Senhor. Por isso que você não deve deixar de lado as regras da palavra de Deus. Consulte o Senhor, ouça a voz do Senhor. Vai fazer alguma coisa? Ore a Deus. Consulte a lei do Senhor. Medita nela dia e de noite. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores e nem se assenta com os escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantas vezes a gente não pega mais a Bíblia para ler em casa? Ah, pastor, mas em casa é o filho que chama, em casa é o marido que grita, em casa é o telefone que toca, em casa é a comida para fazer, em casa é a louça para lavar, em casa é a roupa para estender. E antes de dormir? A gente precisa, queridos, desenvolver uma vida de leitura da palavra. A gente precisa ter uma vida de oração. Orar na igreja, no coletivo, é ótimo, é muito bom. Jesus muitas vezes estava entre o povo, estava com o povo, estava operando na vida do povo. Mas quantas vezes Jesus se retirava para orar sozinho? Quantas vezes Jesus pegava os discípulos, vamos para o monte, agora já, fica vocês aqui que eu vou mais um pouquinho, sozinho. Porque eu preciso ter o meu particular com Deus. Eu preciso buscar a Deus. A gente vê uma grande quantidade de pessoas que estão dentro da igreja fracas na fé, dependendo da oração dos outros. Ora por mim, ora aqui, faz isso, então, mas ela mesma não toma atitude. Eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso ter o meu devocional com Deus. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Ela é a minha regra de fé e prática, querido. Se eu pregar aqui aquilo que estiver fora da Bíblia, não me ouça. Não me ouça. Prefira ficar com a Bíblia. Diga glória a Deus. Quarto princípio. Só dá frutos quem trabalha. João 15,16. João, capítulo 15, versículo 16. Jesus falando aos discípulos: eu vos designei para que vades e deis frutos. Que tipo de frutos nós temos dado para o Senhor? Quais são os resultados das minhas obras, do meu trabalho? O que eu tenho apresentado ao Senhor? Não, eu quero ser um ganhador de almas, mas eu não prego a palavra. Eu não convido ninguém para vir à igreja. Eu não faço uma visita. Eu não socorro o aflito em suas necessidades. Que tipo de trabalho eu tenho feito que não tem dado resultado? Tem um hino que nós conhecemos, que faz parte da harpa cristã, que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? No último dia, o que eu vou apresentar para Deus? Quantas almas eu ganhei para Jesus esse ano? Quantas almas? A gente precisa parar nisso. A gente recebe a palavra, vem para a igreja, glória a Deus, estou satisfeito, mas tem alguém perdido lá fora. Tem alguém perdido lá fora, tem alguém precisando de nós. Então só dá frutos quem trabalha. Ficar aqui dentro ouvindo a palavra, cantando, batendo palma, de braço cruzado, é fácil. Mas nós precisamos trabalhar para Jesus. Precisamos ganhar almas para o reino. Amém? 2 Timóteo,
Já falei, João 15,16. Quinto princípio, procure ser aprovado por Deus. 2 Timóteo 2,15. Timóteo recebe o conselho de Paulo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Sabe o que é manejar uma palavra, uma espada? É você ter a espada, não tem nada aqui para mostrar. Não tem aqui, ó. Você está com uma espada na mão. Se você não souber usá-la, você não consegue nem atacar, nem se defender. Mas aquele que sabe usar, ele maneja. É esquerda, é direita, para cima, para baixo, e corta, e vai, e dá, e se defende, e ataca. Isso é manejar. E aí Paulo, é o que Paulo diz a Timóteo, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Se você não conhece a Bíblia, você não tem como viver a Bíblia. Se você não conhece o que está escrito, Jesus vence o diabo no deserto porque ele conhecia a palavra. Porque o diabo vem, a sedução do diabo, e aí você vai pasmar com o que eu vou te falar. Que para o diabo te derrubar, ele não vai usar os artifícios do mundo. Ele vai vir com aquilo que você conhece. Ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E Jesus, então, conhecendo também a palavra, vai e contra-ataca. Vai-te, Satanás, porque também está escrito. Quem quer errar, vai usar a Bíblia para o erro. Quem quer acertar, vai usar a Bíblia para o acerto. Isso é manejar, querido. Quando você vê que algo está errado e você conhece e sabe como usar, sabe o momento de usar, então procure ser aprovado por Deus. E aí há um contraprincípio aqui, um subprincípio. Não adianta ser aprovado do homem e ser reprovado por Deus. Tem muita gente aí bem arrumada, bem vestido, que fala bonito, sabe como encantar um auditório, recebeu até a aprovação do homem, é ministro, tem títulos, mas não tem a vida no altar, não conhece a Bíblia, não vive de acordo com a vontade de Deus. Eu posso enganar o povo. Aqui, atrás do púlpito, eu sou uma coisa. Saí daqui, fechou a igreja, fui para casa, eu sou outra. Isso não pode acontecer, queridos. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Quando você não estiver me vendo, Deus está. Não, pastor, mas olha, eu conheço um homem, uma mulher, um jovem, que ele ora e o enfermo é curado. Ele expulsa demônios. Prega que é uma maravilha, eu gosto de ouvir. Queridos, Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Tem coisas que nem sempre a gente vai conseguir identificar aqui. Porque enquanto não houver nenhum escândalo, nada que envolva o nome ou o meu nome, eu sempre serei considerado como um homem de Deus. Mas deixa chegar o último dia. A Bíblia diz que todos nós passaremos ante o tribunal. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu ia gravar um vídeo, mas já que está transmitindo, eu vou falar aqui. Houve um festival
na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, que um dos apresentadores principais proferiu palavras chulas contra o Senhor Jesus. Acho que das mais leves, essa eu posso repetir. Ele disse que Jesus era travesti. E há um caso, inclusive um outro vídeo, de um transexual que ele está até com uma roupa de padre, uma camisa preta, uma paleta branca aqui, dizendo inclusive que Jesus era travesti, Deus era travesti. Esse vídeo não repercutiu tanto quanto esse agora de Pernambuco. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, inclusive você que me assiste agora. Nós devemos ter a noção de que tudo que nós fazemos aqui na terra está contado diante de Deus. Em Malaquias, capítulo 3 ou 4, se não me falha a memória, diz que diante de Deus, capítulo 3, existe um livro onde todas as nossas ações e o que nós falamos com o nosso próximo fica registrado. Então, cuidado quando alguém abrir a boca para se referir principalmente a Deus, ao Senhor Jesus. Porque os cristãos, a igreja que for arrebatada, passará ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa das suas obras. Mas quem não for arrebatado agora, na volta de Cristo, que não for salvo na grande tribulação, que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai passar no juízo do grande trono branco. E desse juízo, ou nesse juízo, não haverá salvação. É direto para a condenação eterna. Então vamos pensar um pouquinho quando a gente se referir a Deus, se referir ao Senhor Jesus. Lembrei. Acho que todos aqui devem lembrar que um dos 10 mandamentos, e isso todo mundo conhece, diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Então, vamos atentar um pouquinho. Então, amados, voltando para a palavra, procure ser aprovado por Deus. E é óbvio que só é aprovado por Deus quem está no centro da vontade de Deus. Sexto princípio, eu já estou encerrando. Cuidado com os embaraços, com aquilo que não vale a pena. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é o embaraço? Embaraço é pecado? Hein? Embaraço é pecado? Não. O embaraço nem sempre ele é pecado. Mas se eu der lugar ao embaraço, se eu me embaraçar, eu vou pecar. Tem inclusive um caso aqui, que eu não quero falar agora, que é o caso de Sansão. Todo mundo conhece. Ele deu tanta trela para Dalila, se enroscou tanto no embaraço de Dalila, que ele fracassou. O problema, queridos, não é o embaraço, aquela situação
que de repente está diante de mim, que pode, se eu atendê-la, pode me levar a pecar contra Deus. E aí eu preciso identificar. Você vê que o apóstolo, ele diz aqui: deixemos todo o embaraço. Eu tenho que abrir mão. Eu não posso me envolver com situações que podem me afastar da presença de Deus. Como é que eu vou identificar, pastor? Simples. Se você conhece a palavra, você vai saber que dia após dia, 24 horas, nós estamos rodeados de embaraços, de situações que estão nos oferecendo o pecado, para que ao invés de eu me aproximar de Deus, eu me afaste. Você está entendendo a palavra? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu preciso identificar. Eu identificando, eu me afasto. É melhor eu me afastar do embaraço do que me afastar de Deus. O embaraço, por exemplo, todo mundo sabe que no princípio, Adão e Eva tinham acesso livre à presença. Aliás, não era nem Adão e Eva que tinham acesso livre à presença de Deus. Era Deus que tinha acesso livre e vinha conversar com o homem. Que era Deus que descia na viração do dia para conversar com o homem lá no jardim. O dia que a serpente deu lugar para o diabo e deixou o diabo entrar nele ou nela, porque serpente, cobra, entrou nela e falou para Eva, e Eva deu ouvido à serpente, Eva comeu o fruto proibido. Aí vem o homem vai, a mulher dá para ele e ele também come. Se ela não desse ouvidos à serpente, porque o embaraço é sedutor, o embaraço é vistoso, o embaraço é aquilo que é agradável aos olhos, o embaraço é aquilo que está dizendo que o que vem depois satisfaz a vontade da carne. E aí? O embaraço para Eva foi olhar para o fruto. Se ela tivesse olhado para o fruto, mas não desse ouvidos à voz da serpente, não teria pecado. Mas aí ela olha, aí a serpente vem, olha que coisa bonita. Olha que fruto. Aí ela diz, não, mas eu não posso comer, porque no dia que eu comer eu vou morrer. Aí a serpente diz, não, no mínimo você vai ser só igual a Deus. E é isso que o homem tem feito desde a antiguidade, querer ser Deus. E aí ela vai, pega e come. Depois que comeu, aí já era. Sétimo princípio, penúltimo, não basta ser um vaso, seja um vaso de honra. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Diz assim: numa casa há muitos vasos, não somente há vasos de ouro e de prata, mas de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, ou seja, do pecado, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que tipo de vaso somos nós? Quando você quer enfeitar uma casa, o que você faz? Você pega um vaso, você coloca flores ali e deixa sobre a mesa, a escrivaninha, o reque, a estante. E aquele vaso que tem as flores dentro, vai o quê?
enfeitar a casa. Aquele é um vaso de honra, que dá enfeite, que dá brilho, que faz o ambiente ser diferente. Agora, o de desonra, geralmente é aquele que está quebrado, né? Foi colado, não, quebrou aqui um pedacinho, deixa eu colar, mas eu não posso, de repente, usá-lo para alguma coisa mais apropriada, porque ele não pode mais ficar em qualquer lugar. Ele não pode, de repente, não, eu não posso colocar nada dentro dele, porque de repente pode vazar alguma coisa pela rachadura que ele tem. Então ele, consequentemente, vai ser posto num lugar que não vai trazer honra àquela casa. E qual é a nossa posição dentro da casa de Deus? Vaso de honra ou vaso de desonra? O vaso de honra é aquele que é separado do pecado, é aquele que é purificado do pecado, santificado e preparado para o uso do Senhor. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. Deus quer nos usar, queridos. O reino de Deus está aí, pronto para ser anunciado. Não a placa da igreja, porque isso não vai para o céu. Mas nós precisamos estar inseridos dentro do reino de Deus, prontos para ser usado. Não só é usado o pastor, só é usado o obreiro, só é usado quem tem um título. Não, querido. Nós precisamos estar prontos, preparados. Eu costumo dizer aqui na igreja, vai ter momentos que vai acontecer alguma coisa com o teu vizinho, no teu trabalho, que não vai dar tempo de você chamar o pastor. Não vai. E aí, como está a minha vida? Não, mas orar por alguém é muito sério. Expulsar demônio e nem pensar. Eu passo, manifestou ali, eu passo de largo. Não, queridos. Jesus nunca falou, quando vocês, ou meus discípulos, vê alguém oprimido, não bota a mão não, passa de largo. Ele falou, não, em meu nome expulsarão os demônios. Porque Jesus já foi, irmão, ficou nós aqui, ficamos nós aqui. E nós precisamos estar prontos, sempre prontos. Diga, eu preciso estar pronto, como vaso de honra, para ser usado por Deus. Diga glória a Deus. E último princípio, não brinque com Deus e com aquilo que pode destruir o seu projeto de vida. Aí eu volto a falar de Sansão. Sansão era alguém considerado como nazireu, tinha o voto do nazireado sobre a sua vida. Ele não podia, dentre as obrigações de um nazireu, que era alguém separado para uso exclusivo de Deus, não poderia raspar a cabeça, portanto ele tinha os cabelos compridos, não podia beber bebida forte, ou seja, fazer uso de vinho, e não podia tocar defunto. E a gente vai ver a trajetória de Sansão, que é totalmente o inverso daquilo que ele tinha que fazer. Ele não poderia casar com uma estranha. E aí ele casa, posteriormente separa-se dessa mulher, até que ele encontra uma prostituta chamada Dalila. Dalila faz um acordo com os filisteus, e os filisteus lhe pagam para que ela descobrisse o segredo de Sansão. Se você ler o capítulo 16 do livro de Juízes, você vai ver que ela leva Sansão para um quarto. Olha só o nível de degradação moral e espiritual a que Sansão desce. Ele deita no colo de Dalila, ele coloca a sua cabeça na sua coxa, e ela começa a engalbelar Sansão, para que Sansão lhe dissesse a razão de ser da sua força. E aí ele começa a brincar com Dalila. O perigo de muitos crentes, ou que muitos crentes têm feito hoje, tem brincado com o pecado. Não, eu sou forte. Não tem, para o pecado não tem ninguém forte. Tem Deus que fortalece, irmão, mas foge do embaraço. Aí eu volto a atrelar o embaraço do tópico 6 com a brincadeira que Sansão faz com as coisas de Deus.
Ele brinca com o seu chamado, brinca com o seu voto e brinca, acima de tudo, com quem não deveria, irmão. Logo quem? Dalila. Acostumada com homens que não eram mulher de um homem só. E aí ela começa a brincar com Sansão, e Sansão diz, olha, abra aí, Juízes capítulo 16. Ou melhor, se não quiser abrir, se quiser anotar, anote, para a gente ganhar tempo. Eu já estou encerrando, é o último tópico dessa mensagem, só para a gente poder entender aqui, capítulo 16. Nós vamos ver as três falas de Sansão. Primeiro, aqui, ó, versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vergas de vinhos frescos. Eu anotei aqui até para facilitar. 7 vergas ou 7 cordas de nervos frescos. Aí a minha força vai acabar. Aí ela vai, traz as 7 cordas, amarra Sansão. Daqui a pouco ela diz, Sansão, acorda que os filisteus vêm contra ti. Ele, ó, arrebenta as cordas como se fosse um barbante. E aí ela fica, Sansão, não gostei, você mentiu para mim. Aí, eu estava brincando. Mas você quer saber mesmo? Então, ó, se me amarrassem, versículo 11, fortemente com cordas novas, que nunca foram usadas, aí eu ia me enfraquecer e ia ser como qualquer outro homem. Aí ela manda trazer 7 cordas novas virgens, amarra Sansão, e ela diz, Sansão, olha os filisteus, Sansão. Ele arrebenta. Aí ela diz, você tá de brincadeira comigo, tá não, Sansão? Não quero nem mais assunto contigo, vai embora. Aí ele diz assim, não, peraí. Ele brincou uma, ele brincou 2, mas na terceira ele deu um vacilo feio. Aí ele diz para ela, versículo 13. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse, se tecerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os liços da telha. E ela as fixou com uma estaca e disse, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças. Não, perdão. Eu errei aqui. Ainda teve mais uma. Ele fez mais uma brincadeira com ela. Aí no versículo 16 diz assim, e sucedeu que, importunando-a ela todos os dias com as suas palavras, isso não foi uma única vez, tá? E molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Sansão ficou tão angustiado com aquele teatro de Dalila, que ele se importunou. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou despachar essa mulher, eu vou falar logo o que ela quer saber. E assim tem muita gente. E aí ele diz, no versículo 17, e descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens.
Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Não brinque com Deus, não brinque com aquilo que pode destruir o seu projeto de vida. Do diabo, a gente resiste. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas há 3 coisas que a Bíblia manda fugir. Pastor? Primeiro, 1 Coríntios 10,14. Fugir da idolatria. 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. E 1 Tessalonicenses 5,22. Fugir da aparência do mal. Que esse exemplo de Sansão, queridos, o que me deixa mais triste é que quando Dalila raspa os seus cabelos, ele não descobre ainda. Ele dorme, ele adormece no colo dela. E quando eles vêm sobre Sansão, ela diz: Sansão, levanta que contra ti vêm os filisteus. E a Bíblia diz que como das outras vezes ele se levanta. E eu acho essa frase uma das mais tristes da Bíblia. Juízes 16:20 diz: mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Irmãos, a coisa mais triste é alguém que pensa ter alguma coisa de Deus e não tem. Se eu esquecer que eu dependo de Deus, eu vou vir para cá fazer barulho. Porque Deus, o Espírito de Deus mesmo, já saiu da minha vida. O dia que eu esquecer que eu dependo de Deus, e não lembrar mais disso, vai acontecer comigo o que aconteceu com Sansão. E qualquer um de nós vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Sansão. Não brinque. Há uma frase que diz: não brinque com coisa séria. Trate coisa séria como coisa séria, não coisa séria como brincadeira. Porque tem muita gente invertendo os papéis, brincando com coisa séria, depois não consegue se firmar mais na presença de Deus. Daqui para o fim de Sansão, foi ele ter perdido os olhos, e a Bíblia diz que vazaram os olhos dele, ele fica cego. O seu cabelo, obviamente, nasce depois, cresce novamente, mas aí ele já está cego. E a única coisa que lhe resta é viver preso, prisioneiro dos filisteus, e num grande dia de festa dedicado ao Deus Dagon, Sansão é trazido como um troféu. E aí ele pede para ser colocado no meio do templo, nas pilastras centrais do templo, aquelas que sustentavam o templo. E aí ele faz uma oração de arrependimento ao Senhor. E aí ele exclama dizendo: morra eu com os filisteus. Seu cabelo está grande, ele força as pilastras, aquelas colunas, e todo o templo de Dagon cai. E a Bíblia diz que morreu Sansão, e na sua morte matou mais filisteus do que na sua vida. Por mais as vezes que nós não vigiemos, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. E enquanto nós estamos no caminho, Deus nos dá a oportunidade de não errar. Se erramos, é porque nos faltou a vigilância necessária, ou porque optamos por errar. Mas o que Deus está falando hoje é isso. Sigam os princípios para que você tenha uma vida vitoriosa. Na família, no âmbito espiritual, financeiro, físico, enfim, todas as áreas, você será bem sucedido. Amém? Vamos nos colocar em pé.